A ONU divulgou hoje o relatório chamado O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo 2022, um mapa mundial da fome. São mais de 800 milhões de pessoas sem ter o que comer no mundo. E o Brasil, que chegou a ser exemplo de combate ao problema, retrocedeu décadas com o governo Bolsonaro. Já são mais de 30 milhões de vítimas da fome no país. O relatório da ONU mostra que no ano passado quase 10% da população mundial passou fome, algo em torno de 828 milhões de habitantes. Somando pessoas com fome e com dificuldades de se alimentar, os números chegam a 2 bilhões e 300 milhões de pessoas. Em 2020, a gente lançou um relatório que já era alertando para esse risco da escalada da fome no mundo, inclusive já alertando quais eram os principais epicentros, os países que já estavam em conflito, né, os países mais pobres que já vinham em uma situação de vulnerabilidade de insegurança alimentar já alta, né, e que com o advento da pandemia, com a necessidade de encerrar os fluxos por conta da necessidade de distanciamento social e tudo mais, isso ia se aprofundar. O Brasil, chamado de celeiro do mundo, produz alimentos mais do que suficientes para alimentar a própria população. Mas por aqui, a ONU diz que 15 milhões e 400 mil pessoas passam fome e 46 milhões comem em quantidade insuficiente. Os números da ONU estão defasados em relação aos 33 milhões atingidos pela fome, de acordo com o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil, feito pela rede Pensan, formada por universidades e pesquisadores. Eu costumo dizer que no Brasil nós temos um paradoxo. Ao mesmo tempo que nós somos o terceiro maior produtor de alimentos, nós somos um dos maiores produtores de fome, de insegurança alimentar no mundo. Por quê? Porque o modelo adotado pelo Brasil, inclusive pelo governo brasileiro, patrocinado pelo governo brasileiro, com relação às grandes corporações do sistema alimentar agroindustrial brasileiro, ela acaba produzindo a fome. Porque o modelo de produção e de comercialização de alimentos que nós temos no Brasil patrocina a fome que nós temos no nosso país. No Brasil, a fome foi se agravando desde a crise econômica de 2015, com o golpe de 2016, com as reformas trabalhista e previdenciária e pelo governo Bolsonaro, que desmontou políticas públicas de combate à fome. Medidas que vêm sendo tomadas pelos governos, e aí desde a implementação do teto fiscal, né, do teto de gastos, que tirou investimento de uma série de políticas públicas fundamentais, como as medidas que vêm sendo implementadas desde 2019, com o desmonte de políticas sociais, principalmente as políticas de segurança alimentar e nutricional no governo federal. Em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome, então o país sabe o que fazer, mas precisa de um governo que o reconstrua economicamente e volte a adotar medidas urgentes de combate ao problema. A política de reforma agrária, como a política de abastecimento alimentar, a política de alimentação escolar, todas as políticas que foram, inclusive a política de meio ambiente, que foram diretamente afetadas por esse governo e que nós levaremos anos para poder reconstruir as medidas políticas e econômicas que são necessárias para efetivar os direitos fundamentais da população, dentre esses direitos que nós estamos conversando aqui, que é o direito humano à alimentação adequada.